Pessoal, ontem à noite, eu não sei quem é que costuma ver lá a agenda, ali no nosso WhatsApp, de vez em quando eu coloco uma mensagenzinha ali. Não sei se vocês viram ontem uma mensagenzinha que eu botei lá, tu viu? Hoje em dia, às vezes fica meio difícil da bênção acontecer, porque as pessoas estão pensando muito negativo. É muita derrota, muito fracasso, aqui não dá, que é difícil. Aí se torna difícil mesmo. Porque tudo que a gente fala e que a gente crê é o que acontece. Se eu acredito que está ruim, que está bravo, vai estar ruim, vai estar bravo por toda a vida. Não sei como mudar de ideia. Então ontem eu estava mandando, eu botei uma mensagem lá, que as pessoas, isso não é uma implicância não, isso é um conselho do Espírito Santo para a sua vida. As pessoas têm que ter muito cuidado com o negócio de internet, gente, o negócio de internet, televisão. E as pessoas vão ficar só ver vídeo de derrota, é de fracasso, é de coisa negativa. Você está entendendo? Pastor, mas a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, irmão. Preste atenção. Jesus falou, não sei se é lá em Tessalonicenses, eu vou ler aqui com vocês daqui a pouco. Buscai as coisas que são, pensai nas coisas que são de cima e não da terra. Porque se a gente ficar olhando lá para fora, para o mundo, você não vai prestar atenção, você acaba perdendo muita bênção de Deus. Porque Jesus mandou a gente meditar na lei dele de dia e de noite. Então a sua mente fica ocupada com coisa ruim. Você está entendendo? Porque o Bernardinho perdeu o pé, porque foi a mão de Deus, porque foi não sei o que, você vai se encher de derrota. O Evangelho não é derrota, é boas novas. Mas a pessoa às vezes prefere mais a derrota. Jesus falou isso, né? Que eles preferiram mais as trevas do que a luz. Tem gente que prefere mais, perde tempo de ficar olhando ali uma reportagem, 2 horas de corpo mutilado, de mais não sei o que, de mais não sei o que lá, do que você ficar 5 minutos para você ver uma pregação, você não vê. Está entendendo? Se eu abrir a Bíblia, ficar 10 minutos ali, a pessoa não fica. Mas se ficar 2 horas ali lendo coisa de derrota, a pessoa fica vendo. Você está entendendo? Pastor, mas Deus mandou a gente fazer alguma coisa. Orar. A gente pode fazer mais alguma coisa? Não. Jesus falou, orai por todos. Por todos os homens. A gente tem que orar. Não adianta a gente deixar a Bíblia de lado e querer fazer alguma coisa. Fazer o quê? Se a gente não tem como fazer nada. A gente tem como fazer em Cristo. Orando, buscando a Deus. Então a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas estão carregadas de derrota, de fracasso, só fala coisa negativa, a morte e a vida está no poder da língua. Ontem eu estava lendo um livro muito forte, eu até botei um trechinho lá, muito forte do livro que eu estava lendo, sobre o poder que tem as nossas palavras, o poder que tem quando você amaldiçoa um filho, uma filha, sua casa, sua prosperidade. Pelo visto, esse Natal vai não ter nenhuma roupa, não vai ter, você já amaldiçoou o seu Natal, antes de chegar. Já foi uma profecia sobre o seu Natal. Esse Natal vai ser apertado. Você que está falando isso. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar. A palavra de Deus diz que a gente deve buscar sabedoria, pedir a Deus a sabedoria. E eu estava dando um exemplo, né? Se você pegar um caminhão vazio, você encher ele de pedra, ele vai carregar o quê? Pedra. Se você pegar ele vazio, cheio de areia, ele vai estar carregando o quê? O que você se enche é o que você carrega. Aí você fica só, vê coisa de derrota. O tempo todo você vai carregar aquela derrota. Daqui a pouco você não está acreditando mais nada. Se Jesus aparecer na sua frente, você não acredita mais. É o, como é que é? O anticristo, você não vai acreditar. Entendeu? Porque você já está muito cheio de coisa negativa. Então, o que você vê, o que você ouve, isso enche você. Você está entendendo? O que você fala,
poder, a morte, a vida está no poder da língua. A palavra, ou ela pode edificar você e os que estão ao seu lado, ou pode afundar você e sua família. A sua língua, ela pode acabar com uma cidade inteira. Que isso? Meu Deus, o Rio de Janeiro é uma praça de guerra. Se amaldiçoou o Rio de Janeiro. O mundo virou uma guerra, vai amaldiçoar o mundo. Tudo que você fala, lembra que Jesus falou da figueira? Sim ou não? Vou mostrar isso aqui para você. Vamos lá. Então a gente tem que ter cuidado, porque você é cheio daquilo que você é. Você carrega aquilo que você se enche. Então eu vou me encher da palavra de Deus. Eu vou ser cheio de boas novas, cheio de boas notícias, cheio de palavras positivas. Hein? Um dia desse eu fui fazer uma visita. Presta atenção. Eu fui orar por uma senhora. Uma família muito abençoada, muito querida, que eu tenho muito carinho. Eu fui lá orar pela senhora, não estava se sentindo bem. E a filha dela, que essa família, ela é uma família, ela é evangélica há muitos anos. Só não é daqui, mas ela é evangélica de outra igreja, a filha dela. Na verdade, eu fui orar por ela, mas eu tenho amizade mesmo com a filha dela. E aí a gente estava conversando, tal. E eu estava conversando com a mãe dela. Eu estava falando, olha, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Por isso que a gente fala negativa. Se você, eu estou doente, você vai estar doente. Mas eu sou cheio de saúde. Não, você pode estar doente, mas você vai passar a ser cheio de saúde. Você está profetizando aquilo ali. E aí, a filha dela falou assim, pastora, eu tenho um colega, assim, termo, né? O verdadeiro cristão, ele ama todos. Ele só não se corrompe, mas ele ama todos. Eu tenho um amigo meu que ele é espírita. Ele não é da mesma religião. E eu estava conversando com ele umas coisas, né? E ele estava falando assim para mim. Ele estava falando, olha, vou te falar uma coisa. Eu não sei como é que é na sua religião. Ele falando. Mas na minha religião, nós somos muito bem ensinados com o que falamos. Aí ele falando isso. Por quê? Porque lá a gente somos ensinados o seguinte, que quando nós falamos coisas negativas, a gente libera lá umas energia negativa, que aquilo ali é como um imã, que puxa aquela maldição, aquelas coisas ruins da sua vida. E no mundo espiritual, isso libera demônios para a vida da pessoa. Exatamente o que eu estava lendo naquele livro lá de ontem. Né? Aquele livro lá é um livro evangélico. Ela estava falando, quando você fala coisa negativa, aquilo ali libera. É como se fosse assim, uma autorização para os demônios virem entrar na sua vida, a palavra negativa. Entendeu? Para eles cumprir aquilo que você falou. Quando você libera uma palavra positiva, Deus e o Espírito Santo, os anjos, já estão lá preparados para cumprir aquilo que você falou. De bom. É uma profecia, ele vai fazer acontecer. Como, por exemplo, Ezequiel profetizou sobre o vale dos ossos secos, né? Enquanto ele profetizava, o Espírito de Deus começou a fazer acontecer aquilo que ele estava profetizando. Sim ou não? A mesma coisa no mundo espiritual negativo. Quando você profetiza coisas negativas, os demônios já estão preparados para fazer aquilo ali acontecer na sua vida. Aí você está liberando um montão de maldição, porque as palavras negativas são maldição, sabia? E até mesmo você tem que ter cuidado para você não amaldiçoar os outros, porque a Bíblia diz que é dano. Você amaldiçoar alguém, o próximo vai para lá, vai voltar para você. Tudo que você plantar, você vai colher, então tem que ter cuidado. Você passa lá olha o preço das coisas aqui, tá amarrado, demora muito, você vai fechar.
Às vezes tem chefes de família que dependia daquele salário ali, se amaldiçoou o troço, daqui a pouco fecha as portas. Mas você prejudicou alguém. Entendeu? A gente tinha pessoas que o sustento da pessoa dependia daquilo ali. Sim ou não? Então a gente tem que ter cuidado, desde que não seja uma coisa ruim, né? Às vezes é uma coisa tão ruim que você profetiza que vai acabar até com o bem do pessoal mesmo, mas não é uma coisa ruim. Então a gente tem que vigiar. E aí ela estava falando que esse amigo dela falou isso para ela, que lá eles são ensinados a não falar errado. Agora deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus falou que a nossa justiça tem que exceder de todas as outras justiças. Você já viu isso? É uma vergonha, né? Eu sou de outra religião, estou numa aula de ensinamento como cristão, né? A gente mesmo que tem que saber muito mais. Não é de quem disputa, não, é bíblico. A sua sabedoria tem que exercer, exceder, né? Porque você está com o Espírito Santo de Deus, irmão, que é o mais sábio de todos, sim ou não? Então a gente tem que aprender essas coisas. Vigiar a nossa boca, vigiar o que falamos, vigiar o que pensamos, filtra o que você vê. Tem gente que, por isso que eu estou falando, você não vê uma pornografia, você não vê, mas você se enche de derrota. Olha, fulano foi decapitado, perdeu a cabeça, o dia todo isso, entendeu? Olha, aquele dali, arrancaram metade do corpo, aquele lá, e a pessoa vai se enchendo daquilo ali. Quando daí isso é piada. Porque tem pessoas, a gente esquece que eu de piada na internet, fica com a palavra. O pessoal está voltando, igualzinho o apóstolo Paulo falou, está voltando a fábulas. Coisas que não é o Evangelho. Irmão, Deus que me perdoe, eu não estou fazendo, desfazendo de ninguém. Não estou desfazendo de ninguém, mas eu perco tempo com essas coisas. É palavra mesmo. Palavra eu quero, deixa eu ver. Cara, não me interessa. Agora, se não é palavra de Deus, né? Revelação, piada. Porque tem gente, Deus ficou olhando lá de cima, Deus chamou a gente para ser um povo sábio, cheio do poder de Deus. Entendeu? Não é um povo de historinha. Então tu tem que ter cuidado com o que você se enche, pessoal. Às vezes tem pessoas que eu acho que devem ficar até meio tristes comigo, que elas me perdoem. Não é todos não, é alguns, que às vezes me mandam um montão de coisa está dizendo aí que a água está contaminada, vai morrer de secunda. Eu nem respondo. Tem um novo vírus aí, está matando. Eu nem respondo isso. Cuidado, sai para fora, porque eu tenho Deus. Ou eu vou viver com medo. O que Jesus falou? Não temas, nem vos assusteis. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não chegará a ti. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Pastor, mas a gente está no mundo guardado por Deus. Você já viu o livro de João? Já viu o livro de João? No livro de João, Jesus está falando ali. Senhor, eu não peço ao Senhor que tira eles do mundo, não, mas o Senhor vai guardar eles no mundo, até eu voltar, ou eles no mundo. Se você tem uma aliança com Deus, você é protegido por Deus, você e sua família. O diabo não pode tocar em você. Gente, não cai uma folha sequer da árvore que Deus não permita. Pastor, tem pessoas que morreu porque o diabo levou, porque Deus permitiu também. Se Deus não permitisse, não fosse a hora, ele não ia. Lembra do Jó? O que Deus falou para o Jó? Pode ir lá, então você vai fazer isso aí, vai tocar na vida, só não toca na vida dele. Você não tem autorização de tirar a vida dele. Quem manda é Deus, pessoal. Não é o diabo. Tem gente que pensa que o diabo está mandando alguma coisa. Não, mas o diabo levou um montão, porque
você não quis se converter, não aceitou a palavra. Mesmo assim foi porque Deus permitiu. Se Deus quisesse que ficasse um pouquinho mais para aprender, Deus não ia deixar tocar. Por que Deus permite? Irmão, a própria Bíblia já está dizendo tudo. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos são chamados, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, por quê? Porque a quantidade que vai ficar é como a areia do mar. Deus nunca falou na Bíblia que todos os homens seriam salvos. Ele disse que é a vontade dele que todos seriam, mas nem todos vão ser. Pastora, mas por quê? Deus não tem misericórdia? Muita. Nós estamos aqui hoje por causa deles. Se não fosse eles, Jesus já tinha levado a igreja. Olha a misericórdia dele. Se não fosse aqueles que ainda não se converteram, para dar chance a eles, nós não estaríamos mais aqui. Jesus já tinha arrebatado a igreja. O povo dele tem lugares aí que está sofrendo, está morrendo, está sendo estraçalhado, porque Jesus ainda não levou a igreja. Jesus está vendo isso. Jesus não queria que o povo dele estivesse sofrendo aqui na terra. Por ele já estava lá em cima, na Nova Jerusalém. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Esperando esse converter. Está vendo como Deus tem misericórdia? Deus tem, Deus dá tempo. Deus vai enviando os profetas, vai enviando os discípulos. Não tem uma só pessoa na face da terra que vai morrer sem ser evangelizado. Sabia disso? Deus é justo. Deus é justo. Morreu tanta gente sem Jesus. Eu posso te garantir uma coisa: todas elas foram evangelizadas. Todos eles tiveram chance de salvação. Porque Deus é justo. Deus não vai deixar ninguém morrer sem antes ter a chance de salvação. É porque a Bíblia diz que Deus conhece o coração. Tem pessoas que são duras mesmo de coração, mas não vão se converter. Você está entendendo? Tem pessoas como Saulo. Saulo não teve jeito. Deus conseguiu salvar o Saulo. Saulo endureceu o meu coração. Porque tem coisas que não é demônio, gente. Tem coisas que é a pessoa não quer. E Deus, Ele fez a gente com livre-arbítrio. Não só como robô, vem, eu quero que você venha agora. Deus não faz isso. Deus, Ele dá a chance à pessoa. Olha, eis que põe diante de ti a morte e a vida. Escolha a vida para que viveis. Por que morrereis no caso de Jair? Mas ele falou, você que vai escolher a vida e a morte. Jesus já fez tudo, pessoal. Deus já enviou os profetas. Deus já enviou os mensageiros dele. Por fim, depois que Deus já tinha enviado todo mundo, e não deu, decapitaram lá, arrancaram a cabeça de João Batista, estraçalharam os profetas e mandaram para salvar o povo. Depois de Deus ter feito tudo isso, o que ele fez? Vou enviar agora o meu filho. Vou matar o filho dele também. Entendeu? Ele enviou o filho dele, o único filho dele, para vir na terra, ser caluniado, ser cuspido, ser maltratado, ser perseguido, ser morto numa cruz, sem um pecado, para salvar cada um de nós. Aquele preço que Jesus pagou na cruz não foi baratinho, foi alto. Foi o sangue do Filho de Deus. Você sabia, quem sabia que houve uma negociação entre Deus e o diabo? Sabia que houve? Nós fomos entregues ao diabo, à morte, por causa do pecado de Adão e Eva. Fomos todos condenados à morte. É como se eu tivesse passado tudo para o dele, tirado tudo dele. Entendeu? Deus falou assim, não, vou fazer um plano para pegar isso tudo de volta. A Bíblia diz que Deus comprou a gente. Comprou a gente do diabo. Pastor, quanto que o diabo cobrou? O sangue do Filho de Deus. Custou isso. O diabo falou, eu quero o sangue do teu filho todinho.
E ele pagou. Ele entregou o filho dele. Isso foi um alto preço. Não foi uma brincadeira, foi sério, sangue de Deus. Você já tem ideia? Você já viu a tangerina? A tangerina, ela tem vários gominhos, mas ela é uma fruta só. Sim ou não? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são uma só pessoa. Sabia disso? Eles três são Deus. Quando você vê Jesus, aquela humilhação que ele passou na cruz, foi Deus passando aquela humilhação por mim e por você, porque os três são uma só pessoa. Isso foi um preço barato, gente. Fala a verdade. O Senhor largar a glória dele lá no céu, vinha aqui na terra passar isso, para salvar a minha, você e toda a humanidade, para depois a pessoa endurecer o coração. Prefiro os demônios. Então não vai ver. Jesus já fez tudo o que ele podia fazer. Se eu não quero, ele não pode fazer mais nada. Por isso que existe muitas pessoas que morrem infelizmente sem Jesus. Ela não endureceu o coração. É triste? É. Mas Jesus fez de tudo para que isso não acontecesse. Mas não depende só dele. A parte dele ele fez. Foi caro, foi dolorido, foi uma luta, mas ele passou. Porque lembra lá no Getsemane, né? Ele suava gotas de sangue. Senhor, se pode, afasta do meu irmão. Um momento de agonia que Jesus passou, porque ele sabia tudo que ele ia passar. Mas ele pagou, sem reclamar, não desistiu, não murmurou, não achou que estava sendo alto demais o preço. Aí eu não quero, Jesus. Palhaçada, não vai de igreja. Acabou para mim. O que eu quero que Jesus faça mais comigo? Eu volto na terra de novo? Não tem como, gente. Ele já fez. Agora é a minha parte de fazer. Eu tenho que aceitar o Senhor, né? Dar valor ao sacrifício que foi feito na cruz e me voltar para Deus. Outra coisa, além disso tudo que ele passou, ele amou tanto o mundo que ele está disposto a perdoar a pessoa que vem da prostituição, do tráfico, arrancou a cabeça, que amou, que adorou outros deuses, que aprontou tudo que tinha que aprontar. Ele ainda está disposto a perdoar essa pessoa e levar para o céu. Mesmo assim a pessoa não quer. Então vamos fazer o quê? Você está entendendo? Mas tem pessoas de 100 anos de idade, 100 anos, já viveu a vida toda fazendo o que não devia. Se ela se arrepender com 100 anos, Jesus aceita ela de volta e perdoa ela. Mas às vezes o coração é tão duro que a pessoa morre ali. Se fosse outro, não aceitava, né? Engraçado, você estava louco, podia me servir, você estava adorando agora, que já está mais tempo para lá do que para cá, você quer se converter. Não, Jesus, nem isso não é assim. Lembra daquele ladrão que estava lá do lado dele na cruz? Que se arrependeu? Então, gente, o que a gente quer que Deus faça mais? Entendeu? Que aceite. Às vezes tem pessoas aí no mundo que quer que Jesus faça o quê? Que aceite os pecados. Não, irmão, se Jesus já morreu por tudo para perdoar os pecados, como é que ele vai aceitar isso lá no céu? Você tem que se arrepender, não tem para onde correr. Entendeu? Então a gente tem que. Não existe uma pessoa na face da terra que morreu sem ser evangelizada. Todas elas foram evangelizadas. A gente, claro, assim como o Senhor Deus, nós ficamos tristes de ver certas coisas e tal, mas você não pode focar naquilo ali, você tem que focar lá em cima. Nós somos cidadãos da onde? Do céu. Aqui na terra, as coisas negativas é para você orar, repreender, mandar embora, usar o poder de Deus. Nós estamos aqui para desfazer as obras do maligno, que foi o que Jesus mandou. Mas você não pode ficar focando nas coisas aqui de baixo, você tem que ter o seu coração lá em cima. Lembra que Jesus falou que aonde tiver
o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, não é isso? Então, se você se foca só aqui embaixo, você perde as bênçãos, sabedoria, ensinamento de Deus que é para você vencer suas batalhas. Sim ou não? Cuidado, você não ficar se enchendo de derrota, fracasso, coisa negativa. Vigiar, isso quer dizer arroz, arroz. Então, vamos lá no livro de Tiago. Lá no livro de Tiago. Lá no Tiago 3, Tiago capítulo 3, glória a Deus, amém? Tiago 3, pessoal, está escrito assim, Tiago 3, versículo 1, a gente estava falando o quê? Sobre as nossas palavras, né? Oi, mãe, Deus abençoe, é o Pai do Senhor. Amém, Deus abençoe. Ela está mandando a paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus. Eu amo todos vocês e Jesus também. Glória a Deus, amém. Então, no livro de Tiago 3, olha o que está escrito aí, sobre o tropeço de quê? Das palavras, não é isso? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Às vezes tem pessoas que elas você vai tentar dar um conselho para elas, não é todos não, estou generalizando, você não consegue dar um conselho, porque a pessoa acha que ela já sabe tanto, que não precisa mais do conselho de ninguém. Isso não é legal. Nós temos que ser humildes para aprender tudo. Não é só a palavra de Deus, não é tudo. Vai ver que uma pessoa você está fazendo um negócio ali difícil. E às vezes a pessoa tem uma técnica que vai te ajudar a você fazer aquilo bem mais fácil. E aí você, não, já sei. Você deixa de estar aprendendo coisas novas. Sabe, ninguém sabe de tudo, gente. Tem coisas que às vezes eu aprendo, que eu, Jesus, tantos anos eu não sabia disso, que legal, gostei dessa dica. As pessoas me ensinam, entendeu? Então a gente não podemos ser aquela pessoa que a gente acha que já sabemos demais, tá bom, não precisa de conselho, isso não é legal. Primeiro que na escola do Espírito Santo ninguém se forma. E às vezes Deus está usando até uma pessoa para falar com você, como usou lá o Isaías para falar com Ezequias, né? Ele falou, Deus mandou te dizer que ouviu a sua oração, né? Viu a sua lágrima e tal. Então você não aceita o que Deus está falando. É dentro da palavra, mas às vezes Deus está te dando uma palavra. Eu não sou muito aquele negócio de essas coisinhas de internet, não, mas palavra eu não rejeito. Pode ser a pessoa mais humilde que for. Tem irmãozinhos aí muito humildezinho. Muito humildezinho. Eu também não sei muito não, eu não sou muito inteligente nessa parte não, tá? Mas tem irmãozinhos aqui que nem ler, escreveram direito, sabe? E me mandam um versículo, eu glória a Deus, amém, eu recebo, porque é a palavra de Deus, entendeu? É a palavra de Deus. Esse cara não sabe nada para que eu me ensinar. Que isso, irmão, que orgulho é esse? Às vezes aquilo ali faltando letra tudo trocado, é o que Deus quer falar com você. Deus não usava o Pedro.
E o João, que era homens o quê? Iletrado, nem sabia escrever, nem ele não sabia. Mas ele foi usado por Deus para curar lá o coxo e outras coisas. Entendeu como é que funciona? Então, ele está falando aqui. Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é o quê? Perfeito. E poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir o quê? Todo o corpo. Aquele freiozinho ali, você já viu que ele bota aquele ferro na boca do cavalo? Aquilo ali consegue dirigir o cavalo. Porque a pessoa quer que vira para cá, ele puxa para cá, ó, o cavalo vai para cá, puxa para lá, o cavalo puxa assim, ó, o cavalo para. Ele guia o cavalo com aquilo ali. Entendeu? Puxar para trás, freia ele, puxar para o lado, não, para ele. Então você dirige ele com aquele freio que está na boca dele. Assim também somos nós. Você pode encher o seu corpo de saúde ou encher de doença, a tua boca. Você vai dirigir a sua vida com as palavras. A tua vida vai ser dirigida para a palavra. Assim como ali vai para um lado, vai para o outro, você pode ir para o lado da bênção ou para o lado da maldição, depende do que você fala. Vai estar tudo aqui, ó, tudo. Aí está dizendo aqui, ó. Vende também os naus, que sendo tão grandes e levados, né? Levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Tem pessoas que falam, usa a boca, né, para falar tanta coisa. É outra coisa que, gente, presta bem atenção. Toda pessoa que é de Deus, você não tem que se sentir inferior aos outros, não. Ah, eu sou menos, não é isso. Mas toda pessoa que é de Deus, ela é humilde. Você não precisa sair por aí falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não precisa. As pessoas olham para você, conversam com você e sentem que você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa de Deus. Pelo jeito que você falar, pelo jeito que você agir. Pedro, ele tentou ficar lá no meio dos incrédulos, quando Jesus foi preso. Aí o pessoal falou para ele lá, você é um deles, não é? Não, só não, ele tentou negar. Mas teve uma pessoa que virou para ele e falou assim, você esteve com Jesus sim. Você fala igual a ele, a sua fala te denuncia, entendeu? Olha só, é inevitável que as pessoas não vejam que você é parecido com Jesus. Agora a gente tem que ter cuidado, também está falando aqui, gloria-se de grandes coisas, porque às vezes você quer fazer um negocinho na sua vida, você quer melhorar um pouquinho de vida, mas você sai contando para todo mundo, cuidado com isso. O Zacarias, Deus queria abençoar ele e a Isabel, um filho, que eles eram estéreis, né? Tiveram que deixar ele tudo, porque ele falava demais. Cuidado, às vezes você está falando seus planos, que você quer fazer para a pessoa que não, você não deve falar. A pessoa está carregada de inveja, amaldiçoa a sua vida. Você nem sabe que está sendo amaldiçoado. Não, porque eu vou fazer isso aqui, vou fazer não sei o quê, daqui a pouco a pessoa sai, duvido. Essa obra não vai sair tão cedo, eu sei que dinheiro que vai fazer, ele amaldiçoa a sua obra.
Então vigie as coisas que você fala, para quem você fala. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Assim, a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Você já tentou fazer isso? Uma vez eu fiz isso. Eu morava ali na Luz de Lemos, ali do lado que vai para o Ambaí, tem um morro, altão. Eu já morei naquele morro. Aí, naquela época, né, eu vim aqui embaixo pegar as crianças para a escola, que era a taxinha pequenininha. Aí, um dia, eu juntei atrás da minha casa, no barranco, um montão de folha seca. Aí, o que eu fiz? Coloquei fogo de tarde. Irmão, aquilo ali saiu pegando fogo, tinha uns mapas assim. Eu botei fogo aqui embaixo, mas no barranco assim, tinha um mapa assim. Estava ventando. Daqui a pouco minuto, quando eu olhei quando eu voltei do lado de fora, que eu olhei, a metade do morro já estava queimado. Tudo assim, cara, correu para dentro e falei, Jesus, o que eu fiz? Ainda bem que lá para cima era tudo deserto, não tinha casa. Mas o fogo saiu no vento tudo. O morro ficou carequinho. E os vizinhos, eu entrei para dentro de casa, fiquei quietinho. Eu estou escutando os vizinhos falar lá, quem fez isso? Gente, quem fez isso com o morro? Ah lá, acabou com o morro, não sei o quê. E eu fiquei quietinha dentro de casa, eu não vou lá, não foi eu não. Eu que tinha botado fogo ali, porque o vento bateu, pegou naquele matinho e saiu ventando, irmão, o vento saiu. Mas, irmão, você tinha que ver como ficou o morro. Olharam de lá na metade do morro, aquilo acesinho, o fogo ainda cedo. E daqui para cá, o morro, carequinho, pretinho, não acabou com o morro. Entendeu? É isso que ele está falando. Pouquinho de fogo que eu botei ali, fez aquela lenha toda. Pastor, o que significa isso? Às vezes uma palavra errada que você fala, faz esse estrago tudo. Não no povo, mas na sua vida, na vida de alguém, na vida de um parente seu. Entendeu? É uma coisinha de nada, foi um foguinho de nada, mas detonou tudo lá. Então, às vezes uma palavra errada acaba com tudo. Aí ele está falando aqui, ó. Vede qual grande bosque, um pequeno fogo se incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de quê? De iniquidade. Tem gente que peca mesmo com a língua. Mas, pastor, como que a língua pode se tornar um mundo de iniquidade? Quando a pessoa usa a língua para mentir, isso é pecado, não é? A pessoa usa a língua para mentir, usa a boca para falar mal dos outros, usa a boca para julgar os outros, filhos dos outros, usa a boca para amaldiçoar os outros. Se usar a boca para essas coisas, é um mundo de iniquidade. Usa a boca para falar coisa que a pessoa não viu. Você escutou falar. Vem Getúlio, e você já sabia que a mulher de Bernardino está traindo ele? Aí você sai dali, passa para outra pessoa, e a mulher de Bernardino está traindo, mas você viu? Você não viu. Falaram para você. Você está usando a sua boca para pecar. Aí a boca se torna um mundo de iniquidade. Quando essa pessoa mentira, fofoca, fala mal dos outros, só usa a boca para falar demônio. Só usa para falar de doença, coisa negativa. Ai, Deus que me perdoe, esse bairro é uma violência. Você está estragando o bairro. E assim vai embora. Aí ele está falando aqui, ó. E contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, né? E é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como aves,
também de répteis, de animais do mar, se amansa e foi tomado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, cheia de peçonha mortal. Está vendo como é que a boca é perigosa? Você não sabe dominar. Se não souber dominar o que você fala, ela é um perigo. Destrói mais do que as armas de guerra. Coisa séria. Se você amaldiçoar, o troço acaba acontecendo. Aí ele está dizendo aqui, com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. A língua é perigosa, a língua pode criar grande confusão, grandes tragédias, se você não souber usar. Ele está falando aqui, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, né? Deixa marcado aqui, não sai daí. Vamos lá no livro de 2 Reis, deixa eu ver se é 2ª ou 1ª Reis. É 2ª Reis, pessoal. O Eliseu, ele foi junto com Elias e ele recebeu lá a unção que estava sobre Elias. Ele era sucessor de Elias, ia ficar no lugar de Elias. E aí ele recebeu aquela unção, pegou a capa, recebeu a unção e ia vir para casa. No meio do caminho, olha o que aconteceu. 2 Reis 2, versículo 23. 2 Reis 2, versículo 23. Acharam aí? Então subiu Davi a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos, jovens, né? Uns rapazes pequenos saíram da cidade e começaram a zombar dele. Não tem essas coisas de jovem? Ele ia passando e os rapazes começaram a debochar dele. Aí o que os rapazes fizeram? E disse: sobe, calmo, sobe, calmo. Mais ou menos assim, vai lá, seu careca, sobe, careca. Mais ou menos assim, debochando dele. Aí olha o que aconteceu. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o monte do Carmelo da Samaria. Olha aqui, o poder da onde? A tua boca tem esse poder. Só que você não vai usá-la para o mal. Senão isso vai trazer um preço para você. Mas a sua boca tem poder de vida e morte. Ele amaldiçoou o nome do Senhor. Saiu aquelas ursas lá, acabou com o rapaz. 42 rapazes. Pastora, graças a Deus eu não faço isso, mas se você falar para todo dia assalto nesse bairro, você está amaldiçoando o teu bairro. Todo dia morte aqui, tu está matando os outros, mas tem que ter morte aqui. Você está falando que tem? Você está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala.
Meu filho é muito preguiçoso, não pode fazer nada dentro de casa, esquece, não vai ela. Mesmo que eles queiram, eles não vão ter força para te ajudar. Já amaldiçoou, já deixa. Meu filho, Deus te perdoa, não adianta nem pagar explicador, não aprende de jeito nenhum. Ele ou ela pode se esforçar o quanto quiser, não vai aprender mais. Você amaldiçoa aquela criança. Você tem que profetizar o contrário. Não, meu filho, ó, muito inteligente, muito sábio. Aprende muito rápido. Você tem que falar o contrário. Você não pode falar que o diabo quer ouvir. Meu marido não tem mais jeito. Poxa, ele fica muito feliz. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Aí ele vai lá e entra no seu marido e fica lá sentadinho, não tem mais jeito mesmo. Meu dinheiro não dá para nada. Você vai pegar o dinheiro sem ver, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não vai dar para nada. Quando Jesus tinha poucos peixinhos e poucos pães para uma multidão, o que ele fez? Ele deu graça. Se ele amaldiçoasse uma miséria dessa para todo mundo, não ia ninguém comer, não ia dar para ninguém. Não, ele deu graça. Aí ele multiplicou. Você pega aquele pouquinho que você tem, agradece a Deus, seja grato, Deus vai mandar mais. Se você for fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Mas fiel não é só você tirou o dízimo e está amaldiçoando o seu dinheiro, irmão. Não, mas isso não dá para nada, se não vai dar para pagar nem a metade do Deus, não para com isso. Pega lá, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Eu preciso de tanto, mas só tenho X. Mas esse X aqui que o Senhor me deu, eu estou louvando, agradecendo o Senhor por abençoando o nome de Jesus. O Senhor me ajuda a suprir minhas outras necessidades, Ele vai te ajudar. Entendeu? Mas aqui, Deus está me perguntando, você está amaldiçoando um dia. Viu aqui, esse cara usou a boca dele e amaldiçoou. Tu viu o que aconteceu? Aí está escrito lá o quê? Com ela nós bendizemos o Senhor e amaldiçoamos o irmão. E essa maldição que a gente lança sobre as pessoas, isso volta para a nossa vida. Porque Deus chamou a gente para abençoar, não para amaldiçoar. Glória a Deus. Vamos aqui, voltar para o livro de Tiago aqui. Pastora, mas por que Deus deixou o profeta lá profetizar? E profetizou aquilo ali e aconteceu aquilo de ruim. Irmão, preste bem atenção. Você não tem uma ideia, talvez amanhã ou depois você vai ter. Você não tem ideia de que é um profeta. Eu digo que você vai ver o que é um profeta. O profeta amaldiçoar a sua vida, irmão, você está perdido. É porque o profeta é ensinado a não fazer isso. De jeito nenhum, Deus me livre. Mas o que o profeta falar, a Bíblia fala lá, acho que é 1 Samuel 2, que tudo que o homem de Deus, a mulher de Deus falar, acontecerá e faria. Entendeu? Ele não vai sair da maldição ninguém, mas isso aqui já foi um exemplo de que o que o homem ou a mulher de Deus falar, é tanto de ruim quanto de bom. É claro que a gente não vai fazer isso, amaldiçoando ninguém. Como você também não tem ideia o que é a bênção de um profeta. Não tem ideia do que é isso. Se você soubesse o que é isso, tu ia ficar toda hora mandando mensagem lá no seu pastor, me abençoa aí nisso aqui. É forte, irmão. A bênção do homem de Deus, da mulher de Deus, é forte. Assim como a maldição a bênção também é. Você lembra do Balaque, Balão? O diabo fazia de tudo para o profeta ir lá e amaldiçoar. Não vai, mas só uma palavra. O quanto vale a palavra de um homem de Deus? Fala só uma palavra só para mim poder ir lá e ferir ele. O diabo queria destruir aquele povo todo. Estava dependendo só de uma palavra do profeta. Para amaldiçoar eles, para o diabo poder botar a mão neles. Você está entendendo? Então a nossa palavra, ela tem muita força, muito poder. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó. Ainda bem, gente, uma coisa, eu agradeço a Deus. Eu tenho muita coisa para mudar aí,
Muita coisa, misericórdia. Mas eu vou chegar lá. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar, né? E todos nós, até a vida de Jesus, a gente vai sendo moldado. Todos nós, você, eu, todos nós. A gente vamos chegando lá, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, não que eu tenha alcançado, mas é que esquecendo das coisas para trás, digo sigo para o alvo, né? E aonde eu já cheguei até aqui, eu permaneço. Então, que a gente continue, né? A gente vai chegar lá. Não que eu seja perfeita, mas graças a Deus eu não tenho costume de falar mal de vocês. Pastor, por que você não está falando isso? Porque eu não estou generalizando, mas tem muito pastor que fala mal de mim. Isso também existe. Não existe só membro que fala mal do pastor, mas existe pastor que fala do membro. Ah, aquilo ali é assim, sabe? Eu, graças a Deus, eu não estou falando isso porque eu estou na frente de vocês, não. Eu estou no altar de Deus, se eu estivesse mentindo, ele ia falar, poxa, tu é fingido, ele está falando para o povo um negócio que não é. Graças a Deus eu não tenho esse costume, porque senão eu ia acabar amaldiçoando vocês. Eu e fulano é muito rebelde, não obedece, pronto, eu amaldiçoei mesmo. Mesmo que esteja sendo, eu não posso falar isso, não vou amaldiçoar ele. Eu vou orar por ele, eu vou vigiar o que eu falo, senão eu amaldiçoo aquele meio ali, coitado. O cara vai querer obedecer, vai estar debaixo de uma maldição do pastor. E aí? Você está entendendo? Tem gente que tem esse costume de falar mal. Ih, fulano é fofoqueiro, amaldiçoa também. Mas pastor, se for mesmo, é para orar. Orar é uma coisa, amaldiçoar é outra, é ou não é? Diferente. Sim ou não? Porque, mas a pastora não vê certas coisas na igreja. Bernardina, que tem ódio do fulano lá na casa, não vê, a gente vê as coisas. Mas não é para a gente falar, é para a gente orar, nem amaldiçoar, para a gente orar. Porque Deus quer salvar aquela pessoa que está no erro. Entendeu? Julgar ela, jogar praga nela, amaldiçoar ela, isso o diabo já está fazendo. A gente não é para a gente fazer isso. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó. Lá no versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Ele está falando, a sua boca não pode ser uma fonte de bênção e de maldição. Porque ele está falando, tem gente que bendiz a Deus, glorifica a Deus, mas amaldiçoa o seu irmão. É isso que ele está falando aqui, que é a imagem do Senhor. Aí ele está dizendo, não convém que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte, né? Do mesmo manancial de água doce e água amargosa. Você já viu um lugar que tem água doce e você vai lá no mar é água salgada, né? Tem lugares que é água doce, mas você já viu um lugar que a metade é doce, a metade é salgada? Não tem como. Ou é um ou é outro. Aí ele está dizendo aqui, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Você acha que a figueira podia produzir azeitona? Ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Então ele está falando, a nossa boca não pode ser uma fonte de bênção e de maldição ao mesmo tempo. Uma hora você fala, graça, Deus te proverá, daqui a pouco Deus te me perdoe, tem nada de você fala, entendeu? Meu Natal vai ser uma bênção, glória a Deus. Daqui a pouco você vai no mercado, já viu o preço das coisas? Deixa eu te perder, esse Natal não vai dar para fazer nem os planos. Pronto, você para e fala, você fala uma coisa boa,
Você não quer intercalando uma coisa boa, uma coisa ruim. Entendeu? Você não pode fazer isso, você tem que falar uma coisa boa e ficar aquilo ali. Glória a Deus. Quem de vocês quer falar? Seja sincero, não precisa mentir não. Quem de vocês quer ser feliz? Levanta a mão. Todo mundo quer ser feliz? Então vamos lá no Pedro. O Pedro vai ensinar a gente a ser feliz. Irmão. Pedro, deixa eu ver aqui se é a primeira ou a segunda Pedro. O Pedro ensinou aqui a gente direitinho. Tá vendo? Pastor, mas tem algumas pessoas que não obedecem. Não, esquece quem não obedece. Você tem que orar pelas pessoas. Ora, entendeu? E vai viver sua vida com Jesus. Senão você, na pessoa não anda, nem você anda, entendeu? Primeira Pedro, pessoal. 1 Pedro 3, versículo 10. 1 Pedro 3, versículo 10. Isso aqui é para quem quer ser muito feliz. Glória a Deus. Quem quer ver os dias bons. Acharam aí? Sim ou não? Ele está falando aqui, ó. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, você não quer ver os bons dias acontecendo na sua vida? Refreia a sua língua do mal. Sabia que o Davi, ele era um rei, então sabe que a palavra de um rei é um decreto. Sabia que no Apocalipse está escrito que nós fomos feitos reis e sacerdotes por Deus vivo? E reinarão ainda nessa terra. Sabe o que significa isso? No mundo espiritual, a sua palavra é um decreto. O que você falar está sendo decretado, tanto de bom quanto de ruim. Então você pede a Deus para fazer como fez com o rei Davi, pedindo: Senhor, põe um freio na minha boca. Põe um guarda na minha boca, para mim não falar errado. Aí ele está falando aqui, ó. Porque quem quer ver os dias bons, refreia sua língua do mal. E do mal é até você tratar as pessoas mal, tá? Porque às vezes você não pensa antes de falar, acaba machucando os outros, gente. E a Bíblia diz o seguinte, que é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que o coração de um irmão ofendido, sabia? Às vezes a gente não tem muito jeito para falar, não. Você fala com grosseria e matou as pessoas. Tem que refrear a língua do mal. Tem coisas aí, casamentos destruídos por causa disso. Destruído e acabou. Falou um troço tão pesado, o outro não conseguiu esquecer e tal, ficou aquela mágoa, acabou o casamento. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Refreie a língua, a sua língua do mal, e os seus lábios de falar o quê? Engano. Aí que eu estou falando para você. Tem gente que vai aqui nesse negócio de internet, um montão de gente falando coisa que nem é verdade, gente. Aí vai um espalhando para o outro. Mas por que você não espalha a palavra de Deus? Que foi o que Jesus mandou fazer. Ele mandou você fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Aí você deixa de pregar o evangelho. Tony apareceu ali com vídeos estranhos, falando um montão de coisa. Você nem sabe se aquilo é verdade, sai falando também, mas você vai espalhando engano por aí. Fica com a palavra, fala a palavra. Seja cheio da palavra. A Bíblia diz o seguinte, que a palavra de Deus habite em nós abundantemente. Entendeu? Você falando a verdade, você vai libertar os outros. Não vai falar engano. Tem gente que não sabe nem o que eles estão falando aqui. Tem
às vezes passa coisa que eu não fico olhando, mas às vezes mandam para mim, ou às vezes passa coisa que eu falo, meu Deus, a pessoa não sabe nem o que está falando. É um absurdo que a pessoa está falando. Outro dia tinha uma pessoa lá falando um negócio lá da Bíblia. Eu não estou lembrada agora o que é. Foi um versículo que a pessoa pegou da Bíblia, distorceu tudo. Falei, meu Deus, que essa pessoa está falando, Jesus. Você não sabe o que está falando, entendeu? Você tem que ter cuidado com isso. Cuidado para você não falar engano. Porque tem gente que é igual papagaio. A pessoa fica, não vai passando para frente. A única coisa que você pode ser igual papagaio é a palavra de Deus. A palavra de Deus você realmente tem que passar para frente. O Evangelho não é você mudar, não. Deus pode até te dar uma revelação da palavra diferente. Às vezes Deus te dá revelação e você nem fala, tem que falar. Mas a palavra de Deus é uma só. Tu vê que Mateus pregava, João pregava, Pedro pregava, tudo é a mesma palavra. É passado para frente o Evangelho. Mas tem gente que não é assim, tem gente que é igual papagaio, tudo que as pessoas escutam, ela vai lá e fala. E às vezes aquilo ali não é nem de Deus. Tem uma história rolando aí, que eu não estou criticando quem está falando isso. Que deram uma esponja molhada que usavam lá na latrina antigamente para Jesus com vinagre. Já ouviram essa história? Quem já ouviu? Irmão, aonde que está escrito isso? Nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Você está entendendo? Não, mas teólogo, mas não sei o que, irmão, mas tantos anos agora que vieram se descobrir, que ele descobriu isso antes, está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado, porque eu sou muito desconfiada nessa área. Se não for de dentro da palavra dele, eu prefiro não arriscar. Sei lá de onde veio aquilo. Aí eu vou sair contando aquela história. Isso aquilo lá na frente, isso não era verdade, não. Eu já enganei meu tom. E aí? Está entendendo? Outro dia eu vi uma mensagem. Que eu achei bonitinha. Eu achei uma mensagem bíblica. Mas aí eu procurei saber quem era a pessoa que gravou aquele vídeo. Tinha nada falando sobre a pessoa, estranho, os negócios lá. Eu não postei. Porque eu sei lá, gente, eu não sei, de repente eu estou postando a minha. Gente, lá em casa, a Natasha comprou um livro uma vez. Presta bem atenção. A Natasha é apaixonada por livro. Ela comprou um livro, olhou lá na capa, tudo pela palavra certinho, então ela comprou um livro. Ela começou a ler aquele livro, Natasha ficou esquisita. Ela disse que ela lia o livro, mas toda vez que ela lia o livro, ela não se sentia bem, dá umas tonteiras nela, uns troços estranhos. Quando foi um dia, ela falou, mãe, aconteceu um troço muito estranho comigo. Eu falei, o que, Natasha? Eu estava lendo esse livro, eu vi uns vultos, uns demônios. Eu falei, o que é isso, Natasha? Natasha é uma pessoa de Deus, nunca vai ver. Ela, sério, parecia uns espíritos, uns troços negativos. Aí eu orei por ela e tal, falei, está errado, gente, é uma pessoa de Jesus, como é que vai ver isso? Aí eu veio aquilo na minha cabeça, falei, Natasha, você já pesquisou direitinho sobre esse livro que você está vendo? Está vendo? Mas ali, não é que versículo, tudo a palavra, ela foi pesquisar. O cara era de outra religião. Quando ela foi ver lá na frente, lá que os pessoas comentaram, que ela estava começando ali, que ela foi procurar mesmo no livro, o evangelho estava todo distorcido. O cara era de outra religião e ali ele estava tentando fazer ali uma lavagem cerebral nas pessoas que liam aquele livro. Porque você está pensando que não, às vezes o diabo pega a palavra de Deus, ele fez isso com Jesus. Ele usa algumas palavras e a explicação vai distorcendo tudo. A pessoa vai lá, ela, mãe, pelo amor de Deus, como é que eu não vi que esse livro não era evangelho? Cheio de versículos, eu pensei que era, o cara não tem nada a ver, ainda é dos troços pesados lá. Sabe que essas pessoas oferecem, né? A venda do livro
que ela estava daquele jeito. Ela não vou nem doar, porque o mal que eu não quero para mim, não quero para ninguém. Ela jogou fora, nunca mais aconteceu isso. Mas é sério. Não pensou isso que eu mandava. Me pergunta essa que ela te dizia. Então ele está falando aqui, ó. A parte do mal não fale engano. A parte do mal eu faço bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Os justos. E os seus ouvidos estão atentos o quê? Às suas orações, está vendo? Você está fazendo certo, o que é justo? Os olhos do Senhor estão sobre você. Quando você orar, ele vai prestar atenção. Mas, presta bem atenção, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mais. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Glória a Deus. É até aqui. Então, a gente tem que ter cuidado com o que você repete. Porque você repetindo o que os outros falam, você pode pecar. Eu posso pecar, é fácil. Alguém chega para mim e fala assim: pastor, mas a senhora está falando aí que Jesus já levou as doenças, mas Deus deixou aí os médicos para cuidar da doença, não foi feito para dar no poste. Aí eu saio daqui, de vez eu pregar que Jesus já levou as nossas doenças, eu repito aquilo que a pessoa fala: não, mas a doença não. Eu estou pecando, estou enganando os outros. Jesus já não levou as doenças. Como é que eu estou falando que não foi feito para dar no poste? Estou falando outra coisa. O Pedro, quando chegou na casa de Enéas, não sei se vocês já viram essa passagem que eu preguei. Quem já ouviu essa passagem? O Enéas estava há 8 anos paralítico. O Pedro chegou lá e o Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta dessa cama. Ele falou: é tua irmã. Agora se ele chega lá: não, seu Enéas, isso aí vai ver que foi até falta de cálcio nos ossos, e todo mundo nasceu para passar um pedacinho, quer dizer, ele estaria falando coisa que Deus não mandou falar. Estaria até enganando o seu Enéas, fazendo ele acreditar que era para ele carregar mesmo aquela doença. Mas, gente, não faça isso, seja sincero. Pastor, por que às vezes a gente fala para a pessoa que aquela doença não é de Deus e tal, a pessoa continua doente? Você tem que entender que você é o portador de boas novas, sim ou não? Você vai orar, você pode orar, você pode dar uma palavra àquela pessoa. Só tem uma maneira de não acontecer aquilo na vida da pessoa. É se ela não crê, às vezes a pessoa é incrédula. Você está orando por uma pessoa que às vezes acontece, não está pensando, todo mundo que ora por ela. Não, tem uns que oram e continuam lá passando mal. A pessoa não crê. Entendeu? Pastor, aí o que a senhora faz? Aí eu oro para que Jesus liberte aquela pessoa daquela incredulidade. Porque não adianta eu querer ter fé por ela. Eu posso usar o poder de Deus e passar a verdade para ela, mas ela tem que crer. O que salvou aquela mulher do fluxo de sangue? Jesus falou: a tua fé te salvou, foi a fé dela. Jesus não falou: foi eu que te salvei, não, a tua fé te salvou. Se ela não tivesse fé, um jovem lunático, o que Jesus falou? Se tu podes crer, eu não posso crer por você, mas se tu podes crer, tudo é possível de crer. A mulher cananeia: mulher grande, a tua fé seja feita. Então a pessoa também tem que crer. Não é que você falhou, o poder de Deus está em você, falhou, não é? É igual eu, como pastor, é muito difícil, eu vou ser sincera com você. É muito difícil eu orar por uma pessoa, a pessoa não ser curada. Não é porque eu sou Jesus, não. Não é, porque realmente é verdade. Não é? Por exemplo, assim, em 10 pessoas, pelo menos 8 delas são curadas, coisa séria. Mas há uma porcentagem daqueles que não creem. Não adianta você estar orei, porque a pessoa não está crendo. Mas isso não é eu, nem Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoa. A vontade de Deus é que todos sejam curados. Isso é a fé daquela pessoa que não está legal ainda. Só não está crendo. E ele não está crendo mesmo. Porque para Deus curar uma pessoa, não precisa de grande fé, não, gente. É tamanhozinho do
estado. Quando a pessoa está curada, que o dela está menor que o comum estado. Tem que melhorar mesmo, entendeu? Assim, Jesus não está podendo fazer nada com aquele grauzinho de fé. Tem que melhorar, entendeu? É isso. Vamos orar em nome de Jesus, pessoal. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pessoal, eu estou para fazer aí, eu não sei a data, não vou marcar assim exatamente logo. Eu queria pedir às irmãs e os irmãos para orar, porque tudo é oração, pessoal. É um dever nosso orar pela igreja, orar pelo nosso pastor, orar pelo... Não é só o nosso pastor, não, todos os pastores. Gente, tem muito pastor aí, tadinho, tá? Já parou, fechou a igreja, desanimou, tem que orar pelos pastores. Pastor cheio de unção. E alguns pastores até caíram em tentações, tem que orar. Glória a Deus, é o nosso dever orar. A igreja não orava com Pedro e orar um pelos outros. Mas eu queria pedir o pessoal para ajudar em oração, porque eu estou pensando em marcar um dia, que seja assim um dia que não seja, que não venha prejudicar o pessoal no outro dia, né? Para a gente poder fazer uma mini vigília, igual a gente fez da outra vez, para a gente se reunir, para a gente orar um pouquinho mais, que aí é um pouquinho mais comprido, e a gente está precisando orar, pessoal, pelo povo, pelas nossas famílias, pessoa da nossa família que ainda não é batizado, precisa vir para a presença de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho da minha família, a maioria, quase todos já são batizados. É bem pouquinha coisa que ainda não são, mas mesmo assim eu luto muito em oração àqueles que já estão batizados. Porque o diabo pode tirar da portinha do céu, já viu aquele peregrino? Teve aquele grupo da portinha, então você tem que orar. Imagina aqueles que ainda não são batizados. Se Jesus chega de repente, menino que é. Então a gente tem que se reunir para orar. Então eu estou para marcar, vamos orando aí para Deus dar a oportunidade. Estou para marcar e para a gente fazer uma mini vigília. Talvez a gente faça de sexta para sábado, porque sábado, não sei, as pessoas que, se tiver pessoas que não vão trabalhar no sábado. Agora, se o pessoal, a gente só não trabalha domingo, quer participar, então seria melhor então do sábado para domingo. Se bem que sábado para domingo não tem culto aqui na igreja, seria só a vigília mesmo. Aí a gente vai decidir aí com os irmãos aí qual dia fica melhor, entendeu? Se já não trabalha dia de sábado, seria bom já pegar o culto de sexta, em vez de fazer o culto de sexta, fazer a vigília de sexta para sábado. Glória a Deus, porque é meia, mas a gente vai ficar até meia-noite, né? De repente a pessoa pode estar cansada no outro dia, não sei. Eu de qualquer forma, eu passo quase a noite toda para ter que levantar de qualquer jeito, mas tem gente que, né, trabalha longe, é cansativo, então depende da vida de cada um. Gente, vamos orar então em nome de Jesus, e domingo que vem é Santa Ceia, pessoal. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, nós estamos aqui reunidos diante de Ti, em nome de Jesus, e aproveitamos esse momento de oração, Jesus, para retirarmos no mundo espiritual, cancelar todas as palavras erradas que falamos, ó Pai. Desde lá de pequenininho, quando nós começamos a falar, até hoje, toda palavra de derrota, de fracasso, tudo que falamos sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, da nossa família, da prosperidade, sobre a vida dos outros, tudo nós estamos condenando, cancelando em nome de Jesus. E pedimos a Ti que o Senhor põe guarda, Pai, na porta da nossa boca, para que a gente não fale nada negativo, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor ajuda a gente a ter aquele entendimento que as nossas palavras no mundo espiritual é um decreto. Tudo que nós falamos acontece.
E Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ensine a profetizar coisas positivas. E Deus, também estou agora cancelando eu, como ministro do seu altar, com poder e autoridade que o Senhor me deu para isso, eu estou condenando, desfazendo toda palavra de maldição que lançaram sobre esse povo, seja lá o que for, toda palavra negativa, toda palavra de maldição que lançaram sobre a vida deles, sobre a família, sobre o ministério, sobre a prosperidade, sobre a saúde, sobre todas as áreas da vida dessas pessoas, eu estou desfazendo agora, em nome de Jesus. Está desfeita agora toda maldição. E Pai, em nome de Jesus, com também a autoridade que o Senhor me deu para isso, eu posso fazer isso. Eu estou abençoando esse povo em nome de Jesus, para que eles cresçam, para que prosperem, para que haja, ó Deus, a comunhão entre a família, a união da família, a prosperidade, a saúde, a paz, em nome de Jesus. Eles estão abençoados para vencer em nome de Jesus. E Pai, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos deu. E não é esses que estão aqui, não, todos que estão aí no Face, os que estão no YouTube, todos, aonde chegar essa live, Pai, todo mal está desfeito, e eu tenho certeza que as portas que estavam travadas, trancadas, por causa de maldição, por causa de profecia errada, agora todas elas serão abertas em nome de Jesus. E Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E peço, Senhor, Pai, que o Senhor receba, porque pertence ao Senhor, abençoa essas pessoas, cobre com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Gente, presta bem atenção. Você já pegou, sei lá, um negócio lá na tua casa, lá, uma louça, uma roupa, alguma coisa que estava bem encardidinha. Aí você lavou, botou um sabão novo, botou até no cloro, sei lá se você usa cloro, e aquela roupa ficou limpinha. Já? Hã? Então, às vezes tem roupa branca, dá até pena de você sujar na rua, ficou tão limpinha, não dá pena? Agora preste bem atenção, as palavras erradas e maldição, vocês estão limpinhos agora. Limpinho no espiritual, acabou tudo. Vigie agora que vocês falam, você não se sujar de novo. Você está entendendo? Aí vai ali, porcaria, dá tudo errado, pronto, sujou tudo de novo. Então mantenha assim, pede a Deus, Senhor. Em nome de Jesus, eu saí desse culto diferente. Eu sou vencedor. Tudo para mim vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. E aquela conta, você vai conseguir. Deus proverá. Começa a falar positivo. Não suja de novo, deixa do jeitinho que está, que é para mim ousadia. Glória a Deus, porque você não tem ideia do mundo espiritual que foi feito aqui. Às vezes tem coisa na sua vida que você estava esperando há anos e vai acontecer. Que alguém, sei lá, amaldiçoou aquilo ali, você nem sabia. Mas agora já foi cancelado. Glória a Deus. Então, deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos na paz do Senhor. Um dia abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, tá, mãe? A senhora e todo o pessoal aí. Eu não